Alô, 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 aqui para falar das novidades do A La Carte essa semana. Olha, filmes diferentes. Essa semana não temos, assim, aqueles grandes cineastas, mas temos filmes que vale a pena você conhecer. Vou começar com Rainhas. Esse é um filme do Peru, coprodução com a Suíça, lançado pelo Mundo o ano passado, ganhou o prêmio do público no Festival de Berlim, ganhou o prêmio do público no Festival de Locarno, é de uma jovem cineasta, a história se passa no Peru, essas duas meninas estão para viajar para fora do país, uma viagem que tem questões, e aí elas se reencontram com o pai delas, que tinha estado ausente muito tempo. E esse reencontro vai permitir ali uma série de situações. As duas meninas que fazem os personagens principais, as rainhas, são incríveis. É um daqueles filmes calorosos. Claro, tem drama, tem momentos emocionantes, tem momentos divertidos. É uma delícia de filme. O filme chegou a estar cotado para ficar entre os indicados ao Oscar de filme estrangeiro. Acabou não ficando, mas isso não faz o filme ser menos agradável, especial. Vale a pena e tá vindo direto aqui pro A La Carte, ineditíssimo. A gente conseguiu trazer esse filme de uma cinematografia que chega pouco ao Brasil, que é a cinematografia do Peru, e esse filme muito bem dirigido. Rainhas. Aunque pouco te reconozca. Mudando completamente, um daqueles classicões de Hollywood com uma das atrizes mais emblemáticas, Greta Garbo, Rainha Cristina. É um filme dos anos 30, Greta Garbo já era uma atriz absolutamente consagrada e a história é inspirada na vida da Rainha Cristina da Suécia. Foi uma rainha à frente do seu tempo, no século XVII, que convidou pessoas de outros países para virem morar, filósofos, pensadores, e que mantinha uma vida com uma certa discrição. Ela tinha essa vida muito fechada, era uma mulher fria, mas aí ela acaba se apaixonando perdidamente pelo enviado do governo espanhol e começa uma relação muito caliente com ele. Greta Garbo tinha ficado encantada com o Laurence Olivier, que era um jovem ator, tinha 25 anos, que ela tinha visto no teatro, e solicitou que ele fosse chamado e contratado para fazer o par romântico com ela. Porém, nos primeiros dias assim de filmagem, não rolou. O fato foi que ela pediu que ele fosse trocado, ele foi demitido, embora o estúdio tenha pago o salário do Laurence Olivier, e aí ela pediu que fosse chamado John Gilbert, que era um ator que tinha sido muito famoso nos anos 20, mas que a carreira já estava em franco declínio, mas a Greta Garbo disse que queria o John Gilbert, e aí a química deu certo e vocês vão ver, parece que eles realmente se amam. E Greta Garbo era essa mulher que também tinha uma fama de mulher fria. A gente acompanha essa história, classicão, filmão, produção caprichada e mais uma curiosidade. O diretor queria que tivesse uma cena em que eles se beijassem de maneira mais prolongada. Como o Código Reis, o terrível código de censura que Hollywood inventou, ainda não estava em pleno vigor, o cineasta colocou umas pitadas discretas, mais presentes, de uma suposta homossexualidade da Rainha Cristina, que é uma coisa que se fala, e ela tem então essa amizade com uma funcionária dela, inclusive numa cena, ela diz para a funcionária, poderemos fazer uma viagem de férias só nós duas. Enfim, preste atenção que de maneira discreta o cineasta coloca essas questões, Código Reis ainda não estava em vigor, e por isso foi possível fazer isso. Classicão de Hollywood, anos 30, Greta Garbo, Rainha Cristina. O Último Cine Drive-In é um filme brasileiro de 2015, realizado em Brasília, um filme muito caloroso, se você é um fã de cinema, vai gostar. A história desse personagem que retorna para sua cidade natal porque sua mãe está muito doente. E aí ele acaba reencontrando o pai, que é dono do Último Cine Drive-In. Uma curiosidade, o personagem tem o nome de Marlon Brando, porque o pai, evidentemente, tinha esse drive-in, a mãe também gostava de cinema e eles batizaram o filho dessa forma. E aí o filho vai se aproximar do pai, interpretado por nada mais nada menos do que Otton Bastos, um dos grandes nomes do cinema brasileiro, né? Desde Glauber Rocha, uma filmografia espetacular. Ele participa desse filme de produção não tão grande assim, generosamente. E aí o drive-in era o lugar onde esse homem, na juventude, principalmente na infância, tinha passado muito tempo, tem toda uma memória afetiva. E aí o Cine Drive-In será o centro da trama de tudo que vai acontecer. Um belo filme bem feito, que não é ousado e nem pretensioso, mas que é bem gostoso de assistir, O Último Cine Drive-In. Luna Caliente, também de Vicente Aranda, que a gente semana passada colocou Juana a Louca. É um cineasta que fez muitos filmes com temáticas diferentes e esse é um filme
suspense erótico político, que é baseado num livro muito bom que eu já li, recomendo, escrito pelo Mempo Giardellini. Originalmente a história se passa na Argentina durante a ditadura militar, mas o cineasta decidiu passar a história para os anos 70 na Espanha, na mesma época que aconteceu um fato histórico bastante relevante na história da Espanha, que foram os julgamentos de Burgos. Na época, a Espanha vivia sob a ditadura franquista e o governo havia prendido uma série de pessoas oposicionistas, alguns inclusive guerrilheiros do ETA, a maior parte, na verdade, participavam do ETA. O ETA era um grupo separatista basco. E aí, na cidade de Burgos, foi montado esse julgamento, que era um julgamento militar de pessoas civis. Era assim que funcionava a justiça nesses casos. O julgamento era todo meio preparado, os juízes já tinham as ordens de como deveriam encaminhar. Porém, os advogados que atuaram na defesa desses acusados aproveitaram todas as oportunidades que tiveram para que os acusados pudessem expor as suas ideias. E a cobertura da imprensa, os julgamentos tinham audiência, foi um evento na Espanha, fez com que as ideias dessas pessoas fossem divulgadas, criou toda uma comoção na Espanha. Então esse julgamento dividiu muito a sociedade, pessoas a favor e pessoas contrárias. E aí o nosso personagem principal é um escritor, um poeta que retorna para a Espanha exatamente nessa época e aí acaba encontrando um opositor do governo que ele conhecia, vai passar um tempo na casa dele e acaba se apaixonando perdidamente pela filha desse conhecido e a coisa se desenvolve. O filme tem essa força, essa tensão sexual bem presente, tem esses episódios históricos, inclusive com imagens de arquivo, portanto, dá essa sensação de que você está ali nos anos 70. Belo filme, a história, como eu disse, é muito boa, o livro vale a pena e a gente está trazendo aqui para vocês esse filme que há muito tempo não passava aqui no Brasil. Luna Caliente. Mas calma aí que ainda tem mais. Temos mais um episódio da série Endeavor, Colheita. Nesse episódio, um corpo de um homem é encontrado morto nos pântanos que ficam ali ao redor da cidade de Oxford. E aí, claro, nosso Endeavor vai investigar. Mais um belo episódio dessa série. É o 4º episódio, portanto, essa temporada vai chegar ao fim. Mas não entre em depressão que já a gente vai trazer a 5ª temporada, porque não dá para viver sem assistir Endeavor. Bela programação, falei pra vocês que eram filmes diferentes, filmes que você provavelmente nunca tinha ouvido falar, um inédito, Luna Caliente, que há muito tempo não passava, um filme brasileiro pequeno, mas charmoso, e Greta Garbo, que dispensa apresentações, além de Endeavor, pra você que curte como eu. Tudo isso pra vocês, a partir de hoje, aqui no nosso à la carte.